Hello, Godgers! Muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Nina20 e hoje a gente vai falar sobre o assunto que mais rendeu views, mais foi falado o final de semana inteiro, entendeu? Que é a história lá do podcast lá da Inteligência Limitada com o Vilela e o Nando Moura e outras figuras aí que apareceram nesse podcast. Galera, eu vou deixar tocando aqui para vocês. Poxa, eu acho que o Nando Moura fez uns 5 ou 6 vídeos a respeito disso, né, a respeito da situação toda que aconteceu. E eu quero comentar rapidinho com vocês o que eu acho dessa história toda, tá? Lembrando que, para você que é novo aqui no canal, já sabe tudo que tem que ser feito, tá bom? E eu agradeço se você puder compartilhar, né, o conteúdo do canal com outras pessoas, né, que você acredita que vai gostar do meu conteúdo. Então, vamos embora. Não vou fazer um react todo do último vídeo do Nando Moura. E por que eu já chamei o último vídeo do Nando Moura? Porque, assim, honestamente, gente, tô de saco cheio. Essa é a verdade. Já vou explicar pra vocês algumas coisinhas, mas vamos deixar tocar aqui um pouquinho. Debate do ar e perder vergonhosamente na justiça. Isso o gato não fala, né? Porque a máscara deles é sempre a máscara de vitória. Ganhou, humilhou, uhul, e sabe que foram humilhados. Este debate do Cocos, né? Primeiro, Marcelo Brigadeiro, humilha tanto esse camarada, mas tanto esse camarada, né? Chegado um momento que fala assim, fala aí do Bob Jeff, que é o líder do... Então, o que acontece? Eu falei pra vocês, né? Eu não assisti tudo. Eu só assisti o corte na hora que o Nando Moura já tinha chegado lá no podcast. É bom, né? Porque você começa a fazer lá o podcast, aquela coisa toda. E aí, né? Aí liga, e aí? Cola aqui, cola, tal, não sei o quê. E aí começa... Isso aí que vocês acompanharam, né? Quem viu o corte lá, eu não tenho paciência, né? Principalmente quando o povo já começa numa gritaria danada. Eu sei que muitos de vocês adoram um barraquinho na internet, principalmente esse barraquinho na internet é por causa de política, mas eu confesso pra vocês que, olha, eu não tive paciência. Na hora que começa aquela discussão toda, olha, eu confesso pra vocês, eu custei assistir esses 20 minutos. Porque, nossa, depois que terminou, que canseira, sério mesmo. E assim, eu vou já dizer pra vocês o que eu acho de tudo isso que aconteceu. Deixa eu tocar. Do partido aí que vocês lembram, eu me reservo o direito de falar do Bob Jeff. Fala aí do Queiroz. O Queiroz estava ou não preso, né? Estava ou não sendo procurado pela polícia. Ele trava completamente. O Queiroz não tava lá. Tava ou não tava? Tava. Ele era ou não era procurado pela polícia? Vamos? Alô? Fogos? Não, tô te ouvindo. Sim ou não? Então, o que eu acho com algumas coisas assim? É você ter gado, né? Você não pode falar nada. A mesma coisa que acontece na esquerda acontece com a direita. É os gados, né? São os gados, né? Na época ali? Eu não me lembro, mas eu acho que é. Sinceramente, eu tô de saco cheio de tratar com algum respeito ideias que aviltam contra a própria dignidade humana. Não é verdade? Então é a mesma coisa chegar aqui, ó, vamos debater. Chegar um cara aqui, Então, o Nando Moura se aposenta, então, porque esquerda ou direita no Brasil, você já percebeu que o centrão comanda. Então, dependente de ter um ou outro, você vai ver que a coisa vai ser difícil, não vai ser fácil. E outra coisa, eu já vou falar uma coisa pra vocês, que é o seguinte. Nando Moura, diversas vezes, ele fala sempre a mesma coisa. Ele fala assim, porque matou 700 mil pessoas de Covid? Eu faço a pergunta pra vocês conhecendo a rapidez do governo de esquerda, da gastação de dinheiro, entendeu? Do tempo que se demora para eles fazerem alguma coisa, da incompetência, da letargia, que só gasta dinheiro público. Honestamente, vocês acham que na época da Covid, vocês acham realmente que a esquerda teria feito melhor do que o Bolsonaro fez? Vou só deixar essa pergunta. Olha, e eu não sou defensora do Bolsonaro, tá bom? Mas eu vou deixar essa pergunta. Vocês realmente acreditam que com, sei lá, 16, 17 anos de PT que a gente tem desde 2002, vocês realmente acreditam que se tivesse no meio de uma pandemia, vocês acham que a gente com um governo de esquerda teria sobressaído, teria saído melhor da pandemia como foi? E eu já vou falar um pouquinho outra coisa, sabe o que é? Vocês me desculpem, me lamentem, primeiro a questão das pessoas, né, das mortes que houveram, mas assim, independentemente do que o Bolsonaro falou, deixou de falar, cara, todo mundo é grandinho e sabe de si, todo mundo. E se você escuta político de estimação e acha que o político de estimação tá falando, seja Bolsonaro na época, sei lá, seja Trump, se você realmente acredita no que o político fala, meu amigo... Eu tenho dó de você. Eu tenho dó mesmo. E eu sei que é com base em promessa e falar demais que o Lula foi reeleito com a porcentagem tão pequena. Porque, honestamente, se você acredita em promessa de político, se você acredita em que político tá falando, desiste.
desiste mesmo. Sério mesmo. Então, já deixei essa reflexão aqui pra vocês, né? O que mais? Nós vamos debater como estuprar sua mãe. Certo? Vamos aqui debater. É isso que os caras estão fazendo. Eles não pararam de estuprar a pátria durante 4 anos. Sangue de brasileiros, 700 mil brasileiros mortos durante essa pandemia, muito está nas mãos deles por causa da sua irresponsabilidade e por incentivarem as pessoas a agirem como animais. Mas aí é aquilo que eu falei, será que a culpa são deles, necessariamente? Você vai colocar 100% única e exclusivamente a culpa neles? Ou será que também a gente tem uma população assim, né? Que se escuta político, tem alguma coisa errada? Entendem? Se o Lula virar para o Nando Moura e falar uma determinada coisa, então o Nando Moura tem que acreditar isso. Porque aí se o Bolsonaro falar alguma coisa, o Nando Moura tem que acreditar. Gente, olha, sinceramente, a gente já tá todo mundo crescido, né? Eu acho que todo mundo já tá acostumado com como é que funciona a política. Até onde eu sei, eu confio mais num médico que é especialista da área do que confiar num presidente. E a narrativa. Eu abri esse canal aqui por quê? Porque eu acho que todo mundo que de certa forma tá um pouco saturado disso, como eu estou saturada disso, é porque tá cansado de ouvir as mesmas narrativas, né? Infelizmente. Então, assim, e a gente sabe que esse povo, por exemplo, tudo isso que aconteceu, poxa, isso também rendeu dinheiro lá pro Nando Moura, porque tá fazendo vídeos lá e tá hypado, tá dando view e tal, não sei o quê. O cara também tá ganhando com isso. Entendeu? Como os outros lá também estão ganhando com isso. Como o Vilela também no podcast dele ganhou com corte disso. Vocês estão entendendo? No final, você ficar prestando atenção nessas coisas, se você achar que realmente isso vai mudar a sua vida, essa briga por causa de política, são só eles que estão ganhando. Ganhando views, ganhando atenção. Monetizam o canal. Nem eu monetizo o canal. Tô aqui, perdendo meu tempo. Até o dia que eu monetizar meu canal. Entendeu? Então falando disso. Estão falando essa rixa, né? Essa rixa binária, direita, esquerda, cristão, não cristão. O que mais que fala aí? Remédio, sem remédio. Por aí vai. O que mais? Gente, vocês me desculpem, é difícil falar sobre isso aqui. Então foi tão humilhante pra esse Cogos. Mas você só sabe gritar, você só sabe xingar. Não, meu irmão, todos os argumentos estão lá. E foi tão humilhante que existem partes do debate que eu senti com pena do cara. Falei, vem cá, meu irmão, vamos construir uma nova direita, tal, etc. Eu senti pena do camarada. Você vê aquela prastada gorda na sua frente, entendeu? Sendo devorada pela sua própria contradição. Então vamos lá. A questão é o seguinte, meu povo. É o seguinte, eu percebi que quando o Nando Moura chega lá para o debate, ele já tá ali no escurinho, ele nem se senta ao lado do pessoal na mesa e tal, tá ali no canto dele. Então, assim, ele já chega no podcast, pelo que eu vi ali, extremamente desconfortável. Rolava uma história aí de um outro podcast que ele foi, não sei se foi no Vilela, que teve lá o menino lá, o Nicolas e tal, não sei o que, disse que o Nicolas, assim, ao contrário que o nome do Moura, por exemplo, fala que o Nicolas meio que lanchou ele. Né? Lanchou não, essa sala jantar, né? Essa expressão que vocês usam. Aí jantou. Eu não vi nada, então não posso falar nada. Mas o que acontece? A questão é que eu percebo, e não tem mal nenhum nisso, tá? Eu percebo, por parte do Nando, uma profunda decepção com a família Bolsonaro. Claro que ele conhece os bastidores, e ele conhece a família Bolsonaro de uma maneira muito mais profunda que grande parte de nós brasileiros. Então, assim, será que essa decepção dele foi à toa, foi em vão? Ou será que o Nando Moura sabia mais do que grande parte de nós sabemos? Segundo, e isso é o mais importante, durante esse tanto de anos de PT que a gente teve, e em alguns momentos a gente não falava que o governo do PT era um governo petista, era um governo lulista, justamente porque tinha a figura do Lula atrelada à esquerda, né? A figura forte, populista, atrelada à esquerda. A mesma coisa acontece com o Bolsonaro. Então, assim, não é nem mal que o Nando Moura coloque que ambos os lados são gado. Agora, verdade seja dita, o Nando Moura tem mais contato com a família Bolsonaro que a gente tem. Então, só ele ou pessoas que estiveram perto dele que realmente entenderam o jogo, entendeu? Mas que você percebe que no discurso dele ele encontra uma extrema... Vocês percebem que ele tá bem decepcionado? Ele tá, entende? Até porque ele também fez a campanha pro Bolsonaro.
Entendem? Até porque tem pessoas de esquerda que também estão extremamente decepcionados com esse novo governo, o Lula 3, que parece que é um Dilma 2. Mas vamos lá. De vida, sua própria contradição, mano, eu senti verdadeiramente pena do cara. Então, eles viram toda essa humilhação acontecendo. Por trás da máscara de vitória, toda a humilhação, só existia uma única saída: tentar derrubar o podcast do Vilela. E fizeram isso o final de semana todo. Posso aqui pra frente? Eu vejo isso daqui, meu irmão, acontecendo há muito tempo. Mas esse negócio de derrubar podcast, pode ser direita ou esquerda, todo mundo vai tentar, vai entrar na justiça, que não sei o que, aquela coisa normal. Não dá mais. Então o que eles fizeram? No Twitter tiraram uma fala. Tá, deixa eu pular isso aqui que é... Tá, vamos pra isso aqui. Isso aqui é o mais importante, então, eu termino o vídeo. Até fisicamente. Por que você foge do debate comigo, Anandô? Vamos pedir pra... Agora você vem ligar? Por que você não vem aqui? Vem aqui. Tá fugindo por quê? Não, então eu vou aí, então, pô. Vem aqui, então. Agora. Tá. E agora? Vou aí agora. Tá, o Nando tá vindo. E resolvemos isso fisicamente. Você Não, quer? fisicamente não, cara, tá louco? Olha a situação que chega, gente, por causa de política, né? O Congos, que chama esse menino aqui, o outro lá é o Brigadeiro, é isso? Nem sei, gente, eu não sei nem o nome do povo, pra vocês terem uma ideia. O que acontece? O cara ameaça, chama e fala assim, vem cá, se você é homem, vem cá, que nós vamos resolver isso fisicamente. Eu fico pensando assim, por exemplo, duas crianças, mano, que tá no meio de uma briga e que um vira pra ver assim, vem cá, vem chegar aqui, que não sei o que, blá blá blá, aquela coisa toda, vou te bater, vem cá, que eu vou te quebrar inteiro, que não sei o que, nós vamos resolver isso aqui fisicamente. Gente, parece criança mimada. E assim, pra gente perceber que um podcast grande, que vai falar sobre política, que tem dois posicionamentos diferentes, chega o ponto que parece duas crianças em comportamento mental que estão brigando por causa de figuras políticas que honestamente estão cuidando da vida, entendeu? Porque independentemente do que o Nando Moura acredite que é a família Bolsonaro ou não, a Michelle Bolsonaro e o Jair Bolsonaro continuam passeando pelo Brasil, os caras são recepcionados, os caras são adorados, o Lula tá lá governando, entendeu? A mulher dele frequentando hotel de 5 estrelas, entendeu? E falando que vai chegar na Índia pra dançar, entendeu? É esse jogo político em que os personagens que não são os próprios políticos gastam energia pra ficar promovendo esse tipo de coisa. Olha o tempo e energia que o próprio Nando Moura perde pra o quê? É porque tem que ir lá, é minha honra. Gente, isso é uma coisa assim pra mim que... Gente, a que ponto chegou o debate político? A que ponto a gente tem pessoas que, para defender uma determinada ideologia, tá se sujeitando a falar que vai resolver até agressivamente dentro de um podcast? E aqui, ó, gente, vocês me desculpa, não é nem só Nando Moura, mas esse rapaz aqui também, pelo amor de Deus. Aí eu falo pra vocês, eu assisti lá, não vou passar isso aqui pra vocês, não vou passar o que aconteceu, porque todo mundo pegou e assistiu. Se não assistiu, vocês vão lá e procuram. Mas, gente, que é isso? O Brasil chegou nisso. Todo o discurso político do Brasil, toda a preocupação que as pessoas têm a respeito do Brasil, chega num ponto que, vem cá pra gente resolver fisicamente. Tá pior do que Felipe Neto, né? O que mais tem aqui? E tem mais um detalhe e eu vou terminar esse vídeo. Cara, eu vou morder tua teta, assim. Eu, como já falei pra vocês, estava lá me ensaboando, tomando banho, puto, ouvindo tudo aquilo lá, e eu liguei no meio. Então, olha o ponto que chega. O cara estava tomando banho, ouvindo um podcast ao vivo, tomando banho. E aí, de repente, ele ouviu o nome dele sendo citado no podcast. E aí, ele ligou pro cara que estava gravando no meio do podcast, entendeu? E falou assim, e aí, qual que é real? E deu isso aí, o cara, tipo, tomou banho, saiu às pressas, colocou qualquer roupa ali, mano, e foi embora. Foi lá debater. Foi lá defender a honra dele. Então, assim, eu não sei o esperar do comportamento das pessoas que estão no Brasil por causa de política. Porque nós estamos aqui falando dessa situação acontecendo no podcast, mas quantas pessoas na sua família, o Natal ali já tá chegando, né? É só eu que não tiro os enfeites aqui do Halloween ainda, mas daqui a pouco o Natal tá aí chegando e o povo tá com sangue quente da família para começar a brigar por causa de política. Aí termina o Natal, fica um Natal de merda. Por quê? Porque as pessoas têm posicionamentos diferentes e elas não respeitam o posicionamento um dos outros. Vocês estão compreendendo? E aí eu faço a pergunta pra vocês. Vocês acham que realmente é só um podcast que isso acontece?
Me diz quando é que vocês não viram isso acontecer, mesmo na família de vocês. É isso que se resumiu o Brasil. As pessoas estão tão sem querer ouvir os outros. As pessoas estão tão doidas para defender um ponto de vista, entendeu? E elas estão tão desesperadas para defender o seu próprio ponto de vista, né? Que a gente começa a ver essas coisas aqui, ó. Gente, isso não é nada. Não é nada. Quantas famílias constantemente têm sido dissolvidas e familiares que estão brigando por causa de posicionamento político diferente. O político, Lula está governando. Bolsonaro está passeando pelo país, sabe-se lá com que dinheiro. Que eu não sei, não fiz a pesquisa, então eu não sei. Então, assim, e arrastando multidões. E aí tá três crianças ali, ó, querendo sair no tapa já, querendo, né, ameaçar e tudo, aquela coisa toda. No nível muito infantil. Pro Vilela foi até bom, né? Porque deu muitas views. O Nando Moura aí também já fez uns 2, 3 vídeos a respeito disso. Acaba tendo muitos views, né? Por causa do episódio. Conforme eu tô aqui falando pra vocês, né? E aí? E você que tá aí assistindo, gastando seu tempo com isso? Tô te fazendo a pergunta. Você também tem o mesmo comportamento político? Você acha que a sua opinião é a opinião certa? Ou que você defende tá certo? Ou você tem algum posicionamento que pode ser diferencial e pode ajudar no Brasil? Entendeu? Então, eu acho que o que tem que ser dito aqui é o seguinte: independentemente do que você defenda, você não vai mudar o Brasil. Entendeu? E é essa lutinha de egos que a gente tá vendo. Ai, eu vou chegar aí pra te bater. Desse jeito, gente. Vocês acham que vai chegar em algum ponto? Me responda. Entendeu? Que o político de estimação de vocês tá com a vida boa, tá com a vida ganha. Agora você tá ralando pra trabalhar, pra pagar imposto e tá tirando o seu tempo que tá dentro do ônibus assistindo o youtuber falando isso aqui? Fazendo o quê? Esperando, no meio do trânsito, em pé no ônibus assim, ó, com o celular na mão assim, ó. Dando views pra um cara desse que tá gravando em casa, tá fazendo home office, tá fazendo sabe-se lá o quê? Defendendo o posicionamento dele, que provavelmente é o mesmo posicionamento que o seu. Enquanto você tá lá, tá no ônibus, ó. Rindo. Concordo, que não sei o que, e sendo chacoalhado no ônibus todos os dias. É isso mesmo, é o pão de circo que o nosso país vive, né? Agora parece que até os youtubers agora entraram no pão de circo. Vou dizer pra mim mesma, né? Até eu mesmo já tô nesse pão de circo. Mas enfim, eu trouxe isso aqui pra vocês porque eu queria trazer um outro significado do que eu acho sobre isso aqui tudo. Eu sei que tem muita gente que divertiu, perdeu tempo, riu, não sei o que. Bem, foi isso. Mas a verdade seja dita. Isso aqui, meus amores, honestamente, dá futuro não. E essas brigas aqui por causa de político X, político Y, político de estimação, cara, isso não muda nada na sua vida, nada. O que muda é todos os dias você fazer algo diferente para tentar melhorar o nosso país, tá bom? Deixo vocês por aqui. Take care.